Vamos iniciar nosso programa, porque no final de semana, muitas notícias pipocando por aqui, né, e principalmente relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É por aí que a gente vai até começar aqui o nosso programa de hoje, falando justamente que o ex-presidente Bolsonaro voltou a atacar a Justiça Eleitoral. Ele concedeu uma entrevista nesse final de semana a um influenciador português no final de semana, e o ex-presidente chegou a dizer que o Supremo Tribunal Federal trabalhou com o Tribunal Superior Eleitoral em uma gestão para eleger Lula a qualquer preço. Disse ele, abre aspas, ninguém consegue entender como é que Lula venceu as eleições, falando sobre as eleições de 2022. A gente tem até aqui um trecho dessa entrevista, vamos colocar aqui um trechinho. A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições no ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. Vamos lá, Josias. Bolsonaro volta com esses discursos que ele fazia muito durante a sua permanência na presidência da República, e é impressionante, a gente já passou aí mais de um ano, né, do resultado das eleições, e ele ainda continua estimulando o seu público e seus fãs a pensarem dessa maneira, trazendo essa situação, né? O que explica ainda esses ataques de Bolsonaro, hein, Josias? O que explica é que esse é o único figurino que o Bolsonaro pode ostentar nesse momento, né, Fabiola? É o figurino de vítima, e ele precisa do antipetismo para se manter vivo. É a seiva do Bolsonaro, o antipetismo. Então, ele volta a sacudir o fantasma da grande conspiração que elegeu o Lula. É muito fácil entender, ao contrário do que ele diz, como o Lula voltou à presidência pela terceira vez. Voltou porque teve mais voto. Até a diferença foi pequena, 1,8%, 1,8 ponto percentual a diferença a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. Mas teve mais voto, por isso voltou, não é? E o Bolsonaro, como disse, alimenta esse sentimento antipetista. Agora, ele ignora o fato de que foi a agressividade, a irracionalidade que o levou à derrota. Ele retirou, em 2018, a direita do armário, mobilizou essa direita e depois, durante 4 anos na presidência, ele avacalhou a direita brasileira. Então, ele só reteve do seu lado o pedaço irracional do conservadorismo brasileiro. O outro, em 2022, vendo que o Bolsonaro encaminharia o Brasil para uma autocracia, vendo que a reeleição do Bolsonaro significaria o atraso, a calcificação do atraso, que a reeleição dele significaria uma desmoralização da democracia, o pedaço mais civilizado do conservadorismo nacional votou no Lula, inclusive no segundo turno. Organizou-se uma frente ampla, pessoas que estavam ali à busca de uma alternativa de centro no primeiro turno, que não apareceu, foram para o lado do Lula, e o Lula voltou à presidência. Então, o Lula também deve a sua vitória, em boa medida, ao Bolsonaro. Agora, essa grande conspiração interessa ao Bolsonaro manter esse discurso. Do ponto de vista prático, o resultado é pequeno. Isso serve apenas para manter do lado dele esse pedaço irracional da direita brasileira, da ultradireita brasileira, que compra essa tese da conspiração,
de que o Supremo conspirou para colocar o Bolsonaro, para devolver o Lula à presidência da República. Agora, na prática, isso tem pouca serventia. Agora, lá na frente, se o Lula se revelar, ou se o governo Lula se revelar um desastre, a aposta do Bolsonaro é que ele conseguiria, como ele já está esgrimindo no discurso, uma anistia no Congresso ou uma reviravolta no Judiciário que devolvesse a ele condições de disputar novamente as eleições de 2026. Então, essa é a grande aposta dele. Ele faz o papel de vítima e tenta, na seara política, ajeitar a aprovação de uma anistia. Já está, inclusive, sendo discutida. A anistia não para ele ainda, porque ele ainda não foi, não recebeu nenhuma sentença criminal do Supremo, mas já se está armando ali uma anistia para os condenados do 8 de janeiro no Congresso Nacional. E ele aposta que lá na frente, como tudo no Brasil é incerto até o passado, ele aposta que lá na frente esse figurino de vítima permitirá a ele um enredo parecido com o que ele condena no Lula. O judiciário promove ali uma reviravolta, devolve a ele a elegibilidade e ele disputa novamente em 2026. Agora, esse cenário é hoje uma fantasia, não é, Fabiola? Agora, não resta ao Bolsonaro senão esse discurso da vitimização e da grande conspiração que o retirou do Palácio do Planalto. Não houve conspiração, o que houve é que ele teve menos votos, é simples assim.